Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais uma vez os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos abordar o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Mas vamos antes levar os nossos pensamentos a Jesus, em agradecimento por isso, por estarmos reunidos, mesmo aqui. Nossos corações se entrelaçam com felicidade, com confiança, aguardando sempre essa comunhão tão importante na nossa existência. Mestre querido, estamos felizes por estarmos reunidos, distantes fisicamente, mas estamos reunidos num só desejo de aprender. Protege-nos, ajuda-nos com a sua paz. Que assim seja. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Essa é uma promessa de Jesus. E nós fomos verificar lá nas Escrituras e nós percebemos que os judeus, eles tinham costumes rígidos com a sua higiene, cumpriam rigorosamente as normas estabelecidas pelos rabinos na vida particular, na religiosa, para evitar contaminações. Cuidavam da alimentação, da vestimenta, da higiene do corpo e dos sacrifícios que ofereciam ao templo. Jesus observava isso com muito respeito e procurava em cada situação fazer uma colocação de despertamento, a higiene principal de cada um. Em certa ocasião, ele foi convidado para jantar na casa de um fariseu. E sentando-se à mesa, esse fariseu o observa insistentemente, porque vira que Jesus não lavara as suas mãos para ali estar. Jesus, calmamente, chama a atenção de todos, dizendo: vós ponde grande cuidado com a limpeza do corpo e do prato. Entretanto, o vosso coração está cheio de iniquidade e rapina. Nós vamos encontrar essa passagem lá em Lucas, no capítulo 11, de 37 a 39. Em outra feita, ele ainda ensinava que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, porque procede do coração. Está em Mateus 15, de 1 a 20. Vejamos nós a relação entre cuidar do alimento e aquilo que entra pela boca não faz mal. Claro que Jesus não se expressava de uma forma a condenar tudo aquilo que era experimentado e feito através desses rituais, porque os judeus tinham como ritual esses cuidados. Jesus não se colocava contrário à higiene do corpo. Ele mostrou aqui no segundo versículo, na segunda passagem do Evangelho, que o que entra pela boca não contamina o homem, é o que sai da boca que faz mal, porque procede do coração. Nós sabemos que tudo que nós pensamos vem gerar uma atitude. E nós transformamos isso em bem ou mal para nós. E Jesus conhecia esse descuido para os verdadeiros mandamentos de Deus, que é amar ao próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. E ele ensinava, através das suas parábolas, das suas orientações, os valores verdadeiros de higiene, da verdadeira higiene, que é a higiene da alma, a higiene do coração. E foi numa certa ocasião que algumas pessoas se aproximaram de Jesus e lhe trouxeram algumas criancinhas para que eles as abençoassem. E os discípulos ficaram assim um tanto que agitados e repeliram essas pessoas, afastando-os de Jesus com palavras rudes. Mas Jesus, vendo, repreendeu-os e disse: deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham.
E eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Jesus chama a atenção muito importante para nós de que ele prometeu os céus para aqueles que se assemelham a uma criança. Mas nós vamos refletir um pouco na condição da criança. Por que a criança tem que receber e merece receber de todos a orientação para que ela se torne um ser, um homem, um adulto mais maduro, mais consciente dos seus deveres, das suas necessidades reais, que possa interagir na sociedade, no meio em que está, com mais respeito, com mais moderação. Kardec foi perguntar isso aos espíritos, porque ele deve ter também se preocupado com essa questão. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? E os espíritos responderam: o espírito se encarnando vem para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse período. As impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Então, a criança, ela está acessível às informações que os adultos passem a ela. Vejamos que responsabilidade é termos crianças em nossa vida. Nós falamos, agimos, demonstramos o quê? Nós precisamos estar conscientes de que nós fazemos parte de um trabalho divino, o trabalho do aperfeiçoamento moral. Deus nos deu a responsabilidade de auxiliar na sua criação, sendo pais, sendo responsáveis pelos pequenos, pais, avós, todos aqueles que assumiram esse compromisso. Porque a criança, ela é um espírito antigo. Ela deixou lá para trás lembranças, sentimentos que ela também trouxe de mágoas, ressentimentos, de medo, de revolta, os quais estão adormecidos no seu corpinho, porque o seu corpo não suportaria sentir essas emoções. Estão adormecidos. Ela está no meio familiar e ela pode ser orientada, amada. Ela foi preparada para estar entre nós no mundo terreno, como nós fomos preparados. E isso é de suma importância, porque quando chegam aqui, ainda crianças, trazem aquele anseio de vencer. Todos nós ainda temos esse anseio. Só que agora, como adultos, nós podemos cobrir isso com ilusões para não assumirmos que temos responsabilidades de agir melhor. A criança na carne é o espírito velho, muito às vezes mais do que nós. Ela tem conhecimento e às vezes elas podem até nos ajudar. Basta que a gente saiba orientá-la. Então ela vai começar a expandir aquilo que traz de atitudes infantis, mas que podem nos auxiliar. Os bons exemplos sempre farão para que ela possa se exprimir de maneira melhor. E se a criança mostra uma tendência negativa, qual é o nosso dever? De orientá-la. Ela está dócil, ela está propensa a receber essas orientações. Ela vai acatar. Então, como adulta, ela saberá dirigir melhor os seus sentimentos, fazendo aquilo que ela aprendeu para se corrigir, para auxiliar, para estar inserida numa sociedade onde todos têm direito à felicidade, onde as regras devem ser respeitadas por todos. Nós percebemos muito tarde
que muitos dos erros que a sociedade enfrenta foram porque lá na infância não houve uma direção. Porque uma criança mal orientada, ela pode ser um adulto complicado. Mas Deus é bom e bondoso como é. Nos deu e nos dará sempre outras oportunidades. Quando Jesus diz, deixai vir a minhas criancinhas, Ele está incentivando aqueles adultos que sofrem, que estão cansados da luta, cansados do erro, desejando um caminho novo, ansiando por aprender a ser melhor, por fazer as pessoas felizes. E isso é o mais importante. Os adultos, porque se Jesus falasse que a criança ia receber o reino dos céus e numa imagem do mundo, daqueles que não compreendem a doutrina espírita, a criança é um anjo, que candura. Nós sabemos que não é assim. Ela apresenta momentos de candura. Ela está num corpo limitado. Ela não tem ainda resistência intelectual e física para suportar grandes responsabilidades. Deus coloca a infância na nossa existência terrena para que a gente possa ser preparado lentamente para assumir a nossa verdadeira personalidade quando adultos. E o que nós devemos fazer para ser melhor? Devemos afastar de nós os maus sentimentos, as atitudes que não correspondem à nossa evolução. Qual é o maior foco que provoca tudo isso em nós? É o orgulho e o egoísmo. Porque o orgulho nos torna resistentes ao aprendizado que nos livrará dos nossos erros, que nos transformará. Jesus colocou na nossa vida todo o seu amor, todo o seu exemplo. Emmanuel fala que Jesus, mesmo sendo grande e estando com os miseráveis, ele não foi menor. Porque ele estava grande em amor. Mesmo subindo ao monte, ele não foi pequeno. Porque ele demonstrou a sua fé. Vamos imaginar esse monte, montanha de terra, mas vamos imaginar esse monte. Jesus subiu ao monte. Jesus se elevou a Deus quando nos trouxe os seus ensinos. Tudo que ele dizia, não é eu que faço, mas é o Pai que faz em mim. O Pai, eu vim representar o Pai. Eu vim trazer as promessas do meu Pai. Meu Pai. Eu vejo às vezes pessoas sofrendo, ou pessoas que a gente, numa passagem rápida, conversa, fala que dia lindo, ele fala graças a Deus. Ele está propenso, porque ele pensa em Deus. E a outros a gente diz, que dia lindo, graças a Deus, a gente diz, que dia maravilhoso, que céu lindo, ele fala, Ou ele não responde, porque ele está distanciado de Deus. Por quê? Às vezes uma revolta. Às vezes, naquele instante, ele está sofrendo, mas o seu sofrimento não é justificativa para se afastar de Deus. Nós devemos sempre buscar a Deus. Jesus chamou as crianças que sofrem, que somos nós, porque estamos passando por provações, por dificuldades. Nesse momento em que a terra toda está avaliando muitas coisas, nós devemos buscar a Deus. Não devemos temer. A morte não é o fim.
A renovação é necessária. Aproveitando esse instante, nós podemos renovar aquilo que não fizemos até agora. A renovação dos nossos verdadeiros valores. Qual o verdadeiro valor da vida? O aprender, o servir e o caminhar. E o que nós precisamos para isso? A humildade. Ser dócil. Nós tivemos exemplos na humanidade de grandes criaturas que foram extremamente humildes entre nós. Se fizeram humildes porque elas não vieram, porque foram escolhidas por Deus. Você vai, elas se prepararam em outras encarnações para chegar nesse estágio que nós as conhecemos aqui. Nós podemos lembrar da Irmã Dulce, a Irmã Teresa de Calcutá, do Chico Xavier, do Curadars. Tantas criaturas anônimas, mas nós podemos falar desses porque estão mais próximos das nossas lembranças. Quem nós vemos, poderíamos citar assim um exemplo? Nós podemos citar a Irmã Dulce. A Irmã Dulce saía às ruas buscar os mendigos, dava banho, alimentava, abraçava aquele mendigo na rua, sujo, mal cheiroso. Ela era uma criança, se tornou uma criança no coração, puro, para agir assim. Então, vejamos, o orgulho domina as nossas emoções e barra as nossas ações. Porque nós somos egoístas. Porque em tudo a gente calcula o que a gente ganha e o que a gente perde. De uma maneira, às vezes, nem percebidas por nós. Nós não nos entregamos de coração. Emmanuel diz que na Segunda Guerra os homens se preparavam com tão afinco para aperfeiçoamento de todas as armas, para vencer o inimigo. E ele diz: o inimigo maior não estava lá fora, estava dentro de cada um de nós. Ele continua dentro de nós. Porque antes das bombas, das armas serem construídas, existiram homens com pensamentos que faziam guerra dentro de si e expuseram essas guerras e se juntaram a outros e formaram a guerra real, que era fora de si, para exterminar aqueles que não correspondiam aos seus ideais. Nós também podemos nos lembrar de Francisco de Assis. Francisco de Assis tornou-se tão pequeno e humilde para servir a Jesus. Ele não só tirou a roupa do corpo, ele deixou a sua casa, tirou a roupa, deixou tudo que tinha. Não só isso. Ele partiu para a luta. E nessa sua luta, ele era reconhecido a Deus. Quando a gente quer servir, a gente tem que primeiro ser grato a Deus. E Francisco de Assis era grato. Ele dizia irmão Sol, irmão Lua. Ele via nos animais todos os seus irmãos, porque ele viu num conjunto tudo que era criação divina era seu irmão. Então ele via Deus. Emmanuel ainda diz que Jesus via em Maria Madalena Deus. Porque ele não via aquela mulher que estava errando, que estava enganada, que era condenada, que era explorada. Ele via Deus nela. Eu acredito que ele dizia assim intimamente: eu posso ajudá-la, porque Deus também é pai dela. Ele sabia disso. Isso é mais só uma maneira de expressão nossa para que a gente possa compreender essa ideia do Emmanuel. Jesus foi o maior exemplo que a humanidade teve. E ele deixou bem claro:
ninguém irá para os céus, ou ninguém verá o reino dos céus se não forem crianças. Agirem como crianças, abrirem-se em amor, abrirem-se para ouvir a minha palavra, para fazerem como deixei os meus exemplos para que se repitam. E nesse momento, que a humanidade inteira está acordada para aquilo que ela não sabe que é, porque não se preparou. Muitos imaginavam, como nós, mas dentro do nosso próprio meio tinha gente que não estava entendendo muito bem, nós não estávamos entendendo, mas chegou o momento de nós refletirmos melhor. Nós podemos aproveitar agora, porque nesse momento nós estamos mais voltados para conhecer a vontade de Deus. Nós plantamos ontem e hoje nós estamos aqui escolhendo lutas, mas as lutas elas não estão afastadas da oportunidade de melhorarmos, de transformar as nossas ações em ações para o amor e para a paz, para a harmonia de todos nós. Para a saúde do nosso corpo, junto àquilo que nós aprendemos, cuidado com a água, higiene com o corpo, higiene, o cuidado com a saúde. A gente tem tudo fácil hoje, mas nós temos também o conhecimento do Evangelho. E esse Evangelho que nos liberta, essa ideia que nós temos do futuro, hoje passa, mas amanhã estaremos de volta, porque acreditamos. Então venhamos nós a relembrar sempre isso. Estejamos nós propensos a aprender de verdade. Porque é disso que nós estamos necessitados. Tudo progrediu e nós avançamos um pouco. Falta bastante. Chegou a nossa hora de pensar, Senhor, me ajude. Às vezes a gente diz, Senhor, cuida de mim. Cuida de mim, Senhor, eu desejo. Cuida de mim para que eu aprenda, para que eu possa transformar o meu coração, para que eu possa levar aos meus semelhantes o teu exemplo. Para que eu possa abraçar as criaturas no sentimento de paz, para que eu me lembre daqueles que me feriram e os perdoe, porque eles não sabem. Você também veio para eles, porque você disse que viria para nos auxiliar, e as criancinhas que você chamou são essas que não souberam ainda perdoar e não te compreendem, mas somos nós também. Porque nós ainda não temos essa certeza que já aproveitamos os teus ensinos. Deus é o nosso Pai. Ele está olhando por nós. Ele está desejando a nossa luta interior. Façamos com que isso tudo possa fazer de nós espíritos cheios de luz, porque a luz que nós vamos resplandecer não é a luz que brilha, mas é a luz do conhecimento, é a luz do esclarecimento, é a luz da compreensão e do amor. Vamos agora pedir a Deus que nos despeça com a sua bondade, com a sua misericórdia de sempre. Senhor, nós te agradecemos pela tua luz, pelo teu amor, nesta noite tão abençoada. Agradecemos esse encontro com os nossos queridos companheiros de trabalho. Como é bom, Senhor, vê-los, saber que estamos todos juntos numa mesma intenção. Nós rogamos pelas criaturas tão necessitadas que estão durante esses dias sofrendo, ansiosas. Atenda-os, Senhor,
aliviando e dando confiança. Nós pedimos por toda a humanidade e agradecendo mais uma vez, porque pudemos, Senhor, avaliar um pouco do que somos e do que necessitamos. Despeça-nos na sua paz, que assim seja.